Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Em Cartaz e nessa semana que é muito importante para todos os estudantes de Juazeiro, Petrolina e região, nós teremos aqui a presença do professor Ramon Bandeira, que vai dar dicas fantásticas sobre o Enem. E como sempre, no último bloco nós teremos uma atração musical que faz parte da nossa atração cultural, que você também não pode perder. Como sempre, é uma surpresa que você vai assistir no final do programa. Então fique ligado, estamos começando com o Em Cartaz. A maternidade Juazeiro está treinando e qualificando os profissionais para atender melhor as gestantes e seus bebês. As pacientes aprovam. Eles vinham de meia em meia hora, ouvir o coração do bebê. Foi ótimo, fui bem atendida, do começo ao fim da gravidez. Mano, é sensação muito boa. Quando eu tiver minha terceira filha, vai nascer aqui de novo. Prefeitura de Juazeiro, trabalhando pela saúde. Então, professor Ramon Bandeira, como todo mundo sabe já, o Em Cartaz ele visa primeiro colocar a pessoa em cartaz para que depois a gente possa conversar sobre o assunto. Então, para que o nosso internauta possa conhecer um pouco mais do senhor, a gente gostaria de saber quem é esse fantástico professor que vem ensinando a tantos alunos aqui na nossa região. Quem é Ramon Bandeira? Olha, Ramon é graduado em Letras pela Universidade de Pernambuco, pela UPE, há 2002 para cá, são quantos anos? 15 anos. Pois é, já tem um tempinho aí. Eu comecei a dar aula aos 19 anos, né? E hoje eu tenho aproximadamente 18 anos de sala de aula. Fiz a graduação, o bacharelado em Direito na universidade aqui na UNEB. E de lá para cá tenho feito um trabalho que junta tanto a minha experiência em sala de aula com o curso de Letras, quanto a minha experiência no curso de Direito. E é isso que tem me ajudado a desenvolver uma estratégia tanto de argumentação quanto de enfrentamento de aspectos ligados a estratégias, planejamentos de estudo, organização de carga horária e acompanhamento de revisão de texto, que é o que importa para quem quer fazer um treinamento específico para a prova de redação, vestibular, concurso público, Enem. Hoje o senhor atua diretamente com o curso Entre Linhas. Isso. Vamos até já ajudar, porque o Em Cartaz e o Cartaz Cidade gosta de colaborar muito com as empresas aqui da região. E por agradecimento ao senhor, a gente gostaria que o senhor dissesse onde é que funciona o curso Entre Linhas e qual o telefone de contato para que os próximos alunos possam saber. Eles já vão anotar legal. E depois eles vão procurar o senhor lá com essas dicas que vão ser dadas hoje aqui. O Entre Linhas funciona já há aproximadamente 11 anos, e hoje nós estamos numa sede ali do lado da Cultura Inglesa, no centro de Petrolina, e num prédio que tem já um espaço voltado para um treinamento específico para português e redação, né? Ultimamente nós temos tido muito mais turmas de redação, desenvolvemos um preparatório para concursos públicos específicos, concurso da Polícia Militar da Bahia, para o CFO, para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Estamos aguardando aí resultados de algumas provas, estamos aguardando novos editais, né? Turmas específicas regulares nós desenvolvemos de 4 meses para trabalhar interpretação, gramática, redação, acompanhamento, a gente faz um trabalho em cima de análise de filme, de palestras e o próprio processo de elaboração de texto, né? Trabalhar parágrafo, estrutura, organização, revisão, e tem sido, graças a Deus, um trabalho muito positivo porque nós temos recebido retorno de alunos que não conseguiram ainda a aprovação almejada, mas aceitam o nosso trabalho, gostam do nosso trabalho, divulgam o nosso trabalho. Nós temos irmãos, nós temos pais, nós temos ex-alunos, nós temos preparatório, né, especificamente para atingir essas pessoas. Graças a Deus o resultado tem sido muito bom em termos de nota, de desempenho, de aprovação. E o telefone de contato para que Tiago, nosso produtor, possa colocar aqui embaixo? 3862-3815 é o número da sorte. 3862? 3815. Tiago, bota aí embaixo, todo mundo vai copiar. Tem lá o WhatsApp, 98837-7539, né? Dígito aí 87. E tem Facebook, Instagram, Curso Entre Linhas, é só procurar lá que vai encontrar. Perfeito. E agora que o pessoal já sabe, agora papel e caneta na mão, porque o Enem está para acontecer. Isso. E você, estudante que está querendo ter as dicas com o professor Ramon Bandeira, o momento é agora. Então, professor, sem mais delongas, uma pergunta que muitos me fazem quando eu vim para cá para fazer essa entrevista com o senhor é: qual é o melhor local para se estudar? Porque alguns gostam de estudar no quarto, outros gostam de estudar na sala, uns gostam de fazer cursinho, outros gostam de estudar individualmente. Existe um padrão para que a pessoa possa ter um resultado melhor e alcançar o que deseja nessa prova do Enem, por exemplo? Olha,
existem diversas orientações hoje que abordam o conceito de inteligências múltiplas, né? E o que se fala mais no conceito pedagógico contemporâneo, né, que cada vez mais se traduz nesse universo de coaching, tem coaching para tudo hoje, Sim. né? Há um trabalho de que o próprio estudante tem que conhecer um pouco a si mesmo, para saber exatamente qual é a melhor maneira, como candidato, como treineiro para Enem, vestibular tradicional, concurso público, o que é que realmente ele quer, para que ele consiga identificar qual é o seu perfil exatamente. Então, assim, depende muito. Redação, especificamente, eu penso que envolve um espaço que, além de silencioso, como em qualquer área, né, além de exigente do ponto de vista de concentração, dedicação, seja um espaço que disponibilize leitura. Especificamente no curso, e eu levo isso para todos os espaços onde eu estou, onde eu trabalho, não só exatamente no Entre Linhas, eu lembro sempre que é preciso que o aluno tenha espaço não somente de pesquisa online, porque hoje tudo você pode levar com o seu celular, mas que seja também de leitura mesmo, de livro, de revista, de jornal, de enciclopédia, de você catar a informação escrita, porque isso facilita o processo de escrita, porque é uma expressão que eu vi uma vez e gosto muito, a redação requer a memória da mão. Então você já deve ter feito alguma coisa, já deve ter escrito alguma coisa, já deve ter resumido alguma coisa. E todo esse trabalho, infelizmente, a gente não vê por aí. A gente não vê escolas especificamente estimulando a leitura, estimulando a pesquisa, estimulando o espaço de consulta às bibliotecas. Eu gosto muito de conversar com alunos e saber exatamente como é que eles estudam, o que é que eles fazem quando eles estão fora do curso, quando eles estão fora da escola, quando eles estão fora do trabalho, porque os perfis são diferentes, né? E é muito interessante quando o aluno diz, eu abro a biblioteca da cidade. Quando a biblioteca de Juazeiro abre, eu já estou lá, e eu só saio na hora do almoço, eu volto, eu chego cedo na biblioteca da Univaz, vou deixar meu material. Há pessoas que saem de casa para estudar fora do quarto, fora da sala, para estudar na biblioteca. Porque é um barulho de parentes, é criança pequena, é o vizinho com cachorro, é um entra e sai, porque é uma casa movimentada, há visitantes e tudo. E mesmo no quarto existe um problema, às vezes o conforto, não é? Por exemplo, eu sempre convivi com pessoas que dizem, mas eu não vejo nenhum problema em escutar com música. Eu boto o sonzinho baixinho ali, enquanto eu estou passando a matéria limpa, eu estou revisando, eu estou escutando a música. Há várias instruções, inclusive que dizem que vale a pena você estudar com música, mas não há nenhuma orientação fixa, ideal, que diga que você estuda com o seu ouvido prestando atenção em outra coisa. Sim. Eu sou muito criterioso em relação a isso, e eu acho que se você gosta de escutar música, escuta um pouquinho antes de estudar. Ou depois que você terminar. Agora, enquanto você está estudando, tocando avião de forró, é meio complicado, né? Acho que é difícil. O cérebro está dividido entre estudar e ouvir a música. E isso, do quarto, por exemplo, muita gente estuda em quarto, eu estudo em quarto consigo, porque eu não fico deitado, eu fico sentado, eu fico numa postura, eu tenho que ter uma postura. Problemas de coluna ou não, eu acho que você estudar de barriga para cima ou de barriga para baixo, com isso aqui encostado, pode ser que lhe dê algum tipo de cansaço, algum tipo de relaxamento e de tédio. Você tem que estar bem motivado para você estudar, né? Eu acho que isso é fundamental. E postura corporal conta muito. E geralmente isso se alcança com o ambiente onde você está. Isso, inclusive, ajudaria até na própria prova, né? Porque estudando com postura, ele vai fazer a prova da maneira sentada, ele vai fazer deitado, de barriga para baixo, de barriga para cima. Muitas provas têm média de 4 horas de duração. E você vai ficar como sentado? De que jeito? Né? Se você não tem o hábito de ler, você não tem o hábito de se concentrar, você não tem o hábito de sentar direito, você não vai conseguir desenvolver esse hábito no dia da prova. E a organização dos estudos? Como o senhor acha que é a melhor forma? Organizar as disciplinas, organizar a agenda do horário de estudo? Como é que o aluno poderia se comportar para ter um bom resultado? Olha, isso realmente é muito importante de ser dito e depende também do histórico escolar que o estudante tenha, né? Por exemplo, em ritmos de vestibular, em ritmo de Enem, é muito comum encontrarmos alunos que não tiveram uma boa organização ou não tiveram qualquer organização de estudos no ensino médio, no seu início, primeira, segunda séries, e quer resolver a vida no terceiro ano, né? Então, assim, é um perfil. Por outro lado, nós sabemos que há alunos que têm um desempenho muito bom, ou até relativamente regular, mas tem um esquema de planejamento de aulas, de estudo, em casa, fora de casa, além da escola, no ambiente de cursos extras e cursos de acompanhamento, né, de isoladas, como se fala aqui na região. Mas, às vezes, não conseguiram ter esse desempenho que desejavam já no encerramento do ensino médio. Precisaram concluir o terceiro ano, a terceira série, para fazer um curso em 1 ano, em 6 meses ou mais 2 anos. A gente sabe que existem receitas adaptáveis a cada situação.
Um estudante hoje que quer, por exemplo, o curso de medicina, ele sabe que ele tem que estudar muito. E ele tem que estudar muito no sentido de não somente ficar sentado, mas de assistir a aulas e perguntar, de ter um acompanhamento do que ele está fazendo e de resolver questões. Por exemplo, quando você fala em organização, né, de planejamento de estudo, a gente tem que pensar, por exemplo, em quanto tempo o estudante gasta resolvendo exercícios. Né? E redação é um exercício. Então, quantas redações o estudante fez na semana? Ou quantas redações ele fez em 2 semanas? Quinzenalmente, mensalmente, 3 meses antes do Enem, né? 3 meses antes da prova. Quando a gente lida com estudantes que, por exemplo, querem concursos públicos, o perfil acaba sendo de organizar com base no lançamento do edital. Pronto, o edital saiu, daqui até o dia da prova, quantas redações eu vou fazer? Daqui até o dia da prova, quanto tempo eu vou ter de refazer? Então isso conta muito, varia bastante. Eu penso que o mais importante é levar em consideração o perfil de disciplinas com as quais o estudante tem mais dificuldade. O candidato tem que pensar exatamente qual é o perfil dele e isso leva em conta atividades de leitura, de reescrita, de resumo. Hoje está muito na moda, você vê gente postando foto na internet com quantas cores diferentes, faz um estudo, de clipezinho, em folhinha, em post-it. Acho que existe uma moda. Eu acho que quem estudou e quem sempre estudou com base nessa ideia de planejamento de horário, de tempo. O que é que você tem que estudar, o que é que você tem mais dificuldade e como é que você faz os exercícios. Em suma, não existe receita pronta, cada um tem que se conhecer e se organizar da melhor forma para atingir o seu próprio objetivo. O autoconhecimento é fundamental. Eu preciso perceber que a fórmula que dá certo para o meu concorrente ou para o meu colega, né? Pode dar certo para mim, mas eu tenho que saber exatamente o que é que ele faz e o que é que eu faço. Sim. Em que perfil nós nos identificamos. Perfeito. Isso é muito importante. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo comercial, até porque os nossos patrocinadores eles têm que ser trazidos à baila, porque sem eles a gente não poderia levar essas informações para os nossos alunos. E a gente vai aproveitar, beber uma água, tomar um cafezinho, assim como o nosso internauta também vai fazer. Então fique ligado que no próximo bloco nós vamos querer saber aqui o que fazer e o que não fazer durante a prova do Enem, agora em 2017, para que você possa já se preparar para esse final de semana que aí vem. Fique ligadinho, 1 minutinho só, aí já volta. 2017 foi marcado pela comemoração de mais um aniversário de nosso amigo Herbert Freitas, um dos mais famosos designers de eventos do Vale do São Francisco. E o restaurante Bode Assado da Anitta de Petrolina não poderia ficar de fora desse evento tão esperado. Assim, aproveitamos esse momento para parabenizá-lo pela brilhante festa e pela maravilhosa organização. Oportunidade em que o restaurante Bode Assado da Anitta de Petrolina teve para contribuir com suas especiarias, sabores e temperos. Parabéns, Herbert Freitas, por esse evento que já virou tradição em Petrolina. Então, Ramon, a pergunta aqui não quer calar para que o nosso internauta possa já se preparar para a prova do Enem. O que fazer e o que não fazer na prova do Enem 2017? Bom, eu vou falar especificamente sobre a parte que me toca, que é a parte específica de redação. Perfeito. A redação será no dia 5 de novembro, no primeiro domingo, embora eu ache que a prova poderia ter feito um calendário diferente, pelo mesmo se colocasse, como diz que vai fazer, Ciências Humanas e Linguagens para o segundo domingo. Certo. Mas enfim, as regras do jogo estão lançadas, nós temos que seguir as regras. Seguir as regras. No dia da prova, a proposta de redação já vai estar disponível de uma forma explícita, como tem acontecido. A proposta vai aparecer com a frase tema, virão os textos de apoio para o candidato desenvolver a leitura, a interpretação e planejar seu texto. Acho muito importante que, se não se iniciar logo com a redação, que a prova comece conhecendo qual é o tema. Que o corretor, né, já perceba desde o início que o candidato que fez a prova, ele é um candidato que entendeu muito bem o que era para fazer. Então eu sempre sugiro aos alunos que leiam a proposta de redação, vejam qual é o tema e comecem a rabiscar o que vier imediatamente à cabeça. Faz um trabalho de a organização, ainda que seja aleatória mesmo, sem construção de frases, sem organização de parágrafo, de período. Localiza o tema, localiza as palavras-chave do tema. Se tem Brasil, tem que falar no Brasil em todos os parágrafos. Qual é a minha opinião sobre esse tema? São perguntas que o candidato, são dúvidas que o candidato, são passos que o candidato tem que fazer. Ele planejar o rascunho. Fez um rascunho em torno de 20, 25 linhas, até as 30, consegue fazer uma revisão, pronto. Vai passar limpo? Não. Faz as questões de múltipla escolha. Dá uma olhada lá no que tem de geografia, de sociologia, da prova de ciências humanas, né, de história, de filosofia. Vai para a prova de interpretação de texto, a prova de linguagens. 90 questões de múltipla escolha estão nos aguardando. Resolve ali algumas ou várias, acho que não todas.
porque o tempo de prova requer que eu tenha tempo já usado para transcrever a redação para a folha definitiva. E é muito importante no processo da transcrição que o candidato não mude o que ele fez no rascunho. Se por acaso ele perceber que o rascunho não está bom, ele não passa limpo a redação. Ele termina de refazer no rascunho para que quando ele faça a transcrição para a folha definitiva, isso aconteça de forma direta, rápida, automática. Eu sempre digo para eles que o candidato que faz a redação no rascunho não é o candidato que passa limpo. Já são duas pessoas diferentes. Porque na hora de passar limpo, eu tenho em torno de 15 a 20 minutos para passar limpo uma redação que tem que respeitar a margem, tipo de letra, alinhamento, distribuição, ver se o texto vai caber todo na folha definitiva. E isso não permite que a minha reflexão, se o meu texto está coerente, se a minha ideia ficou legal, se essa palavra pode ser substituída, não permite que isso muitas vezes dê certo. Eu sempre digo para o pessoal, a maioria das vezes, quando você passa uma redação para a folha definitiva e você demora na transcrição do rascunho, você erra. Não é uma praga, não, é experiência. É muito comum isso acontecer. Então é bom evitar, né? Se é possível evitar o que não fazer, é isso. Passa limpo a folha definitiva sem ficar mudando o rascunho, porque você já teria revisado o rascunho tempo suficiente para manter o que vai dar certo. E a gente acredita que realmente isso dá certo. Muito importante porque quando a prova chega perto do final, em seu tempo, os fiscais tendem a dizer, faltam 15 minutos, falta meia hora. E se você tiver deixado a redação para fazer por último, para transcrever, né, já nos últimos minutos, essa tensão perto do final da prova pode atrapalhar, pode prejudicar. Há candidatos que borram a linha inteira. Gente que se atrapalha, fica nervoso, rasga, chora, entra em pânico mesmo. É muito importante que a redação não seja a última coisa a se fazer. Passou a limpo, volta para responder as questões de múltipla escolha, lança para o gabarito, para quando o fiscal disser que faltam 5 minutos, são 5 minutos para você terminar de passar a limpo, preencher lá as bolinhas, né, o espaçozinho do gabarito. E em último caso, chutar as que não conseguiu responder. Isso, eu sempre digo que chutar não está nos planos, mas antes chutar as questões de múltipla escolha do que chutar a linha na redação. Com certeza, quem vai chutar a redação para fora. Perfeito. E dentro dessa teoria prática que o senhor está passando, muito boa para os alunos que estão nos assistindo, qual o tipo de leitura que o senhor recomenda que eles façam para se preparar melhor para o Enem? No mercado, nós temos hoje, com a ajuda da internet, muita coisa boa, né? Muito site, muita página. Acho que, infelizmente ou não, às vezes a organização do tempo, do espaço, faz com que o candidato, infelizmente, não consiga lidar com tudo, ou felizmente ele consiga lidar com tudo, mas ele fica meio afobado. Então vale a pena você ser certeiro. Hoje nas bancas, nas livrarias, você encontra tanto a edição do primeiro semestre quanto do segundo, do Guia de Atualidades da Editora Abril, no Vestibular e Enem 2017. Ali tem muita coisa importante. Acho que vale a pena você seguir as redes sociais, algumas páginas de jornais, como Folha de São Paulo, como no caso de revistas, como a revista Carta Capital, a revista Veja, a revista Isto É, né, o jornal O Globo. Enfim, independentemente de orientações político-partidárias, são fontes de informação constantes. Nas redes sociais, eles nos atualizam com imagens, com dados estatísticos, com fatos notórios, com históricos, com recentes, com exemplos ligados à legislação, tudo que pode ajudar a constituir o que a gente chama de banco de ideias. Eu sempre faço uma sugestão para que os alunos montem, independentemente de qual seja o tema, uma espécie de banco de informações, banco de ideias, banco de argumentos para eles usarem nas redações. Sempre um ou outro vai caber. E se os 4 tipos couberem, melhor. Fato histórico, notícias recentes, exemplos de citações, a depender do caso de filmes, de livros, de canções e referências do mundo da lei. Então tudo isso ajuda a construir um texto consistente. E é isso que, digamos assim, o candidato deve ler, né? Ele deve buscar por essas informações. Se ele não tiver, ele tem que perguntar a um professor, ele tem que buscar na internet, ele tem que ter acesso a uma livraria, na biblioteca, ele tem que se abastecer disso aí. A prova é domingo e no outro domingo. Até quando o aluno deve estudar? Tem que estudar até a véspera? Tem gente que a gente pega lendo até antes da prova, estudando antes da prova. Eu ficaria altamente nervoso se eu fizesse isso. Até quando o senhor recomenda que o aluno deve estar estudando? Olha, eu fui fazer o meu vestibular da UNEB e havia um conteúdo de matemática que o professor não tinha trabalhado. Não deu tempo, e realmente nós o testemunhamos, ele não deu tempo. Ele não conseguiu desenvolver o conteúdo que ia cair na prova da UNEB. E aí eu tive que estudar sozinho. E até o dia da prova, eu cheguei lá, o portão abrindo e eu estava com papel revisando a fórmula, decorando, né? E não fui com esse papel para a prova, porque eu não queria ser flagrado, supostamente pensando que ia colar. Sim. Mas joguei fora o papel, mas antes de entrar, os portões abrirem, Ramon estava lá, do lado de fora, lendo a fórmula para aplicar. E caiu uma questão, eu apliquei a fórmula e acertei.
Então, assim, eu fiquei feliz. Assim, acho muito difícil. Eu não digo isso para todo mundo, mas no meu caso, eu não tenho problema nenhum de pegar algumas coisas, ler no dia da prova. Eu tô no ônibus, estão me levando, eu tô ali, o portão aberto. Oxe, eu olho tranquilo, eu não tenho problema com isso. Agora, é preciso reconhecer que eu não sou, você não é, as outras pessoas não são as outras pessoas. Todo mundo tem o seu perfil. Então, a gente sempre lembra como a maioria das pessoas ficam em ansiedade, ficam tensas, e a gente sabe que isso se espalha, não é? Às vezes você tá bem, você tá vendo outro nervoso, você começa. É muito importante que haja uma ideia de que o que você já fez, você já fez. Então, assim, o Enem acontece dia 5 de novembro com a prova de redação, o primeiro dia, né? O primeiro domingo. Eu acho que sexta-feira, por exemplo, sexta-feira eu terei aula, eu estou concluindo uma turma de revisão para o Enem. Eu não vejo problema nenhum em o aluno assistir a essa aula. Acho que dá para fazer, porque ele vai ter o dia de sábado todinho livre. Ah, mas ele não vai ter livre. Pois deveria ter livre. Deveria ter livre para acordar mais tarde, deveria ter livre para assistir a um filme, deveria ter livre para ir para a orla, para passear, para conversar com amigos, para participar de alguma coisa que não exigisse que ele comesse algo que lhe fizesse mal, por exemplo. Porque às vezes até uma água de coco mal digerida pode fazer mal. Então, assim, a questão psicológica é muito forte. Acho importante que no dia da prova ele chegue acordando, ainda que possível tenso, com ansiedade, por ter visto que no dia anterior, dias anteriores, ele foi diminuindo o ritmo e indo à vontade para a prova. Bem tranquilo, acho que isso é importante, né? Eu sei que haverá, e várias pessoas farão, revisões de véspera para o outro domingo. Porque tem um domingo, aí você vai ter uma semana ainda, né? E certamente isso pode ser útil para muitos alunos. Agora, sem pressão. Eu acho que a pressão já começa quando o professor entra em sala de aula. Sim. Né? Quando você tem alunos tensos e você transmite tensão também. Acho que a gente tem que brincar, tem que rir, tem que cantar, fazer presepada. Sem palhaçadas, mas mantendo aquela descontração. Perfeito. É uma prova, não é só a vida. E na prática, então, o senhor gostaria de dar alguma dica final para que o aluno do Enem se prepare melhor, ou o senhor tem alguma uma chavezinha mestra lá que possa ajudar ele a passar? Fique à vontade agora para passar para os seus alunos e para todos os outros alunos que estão nos assistindo. Ok, eu agradeço desde já o espaço, né, o convite, né, essa oportunidade. Eu acho muito importante, sou um entusiasta disso aqui. Eu acho que esse tipo de trabalho é um trabalho que sempre vai ter espaço, porque você disponibiliza às pessoas uma oportunidade de conversa, uma oportunidade de reflexão, que é o que falta muito, né? A gente não tem espaços assim, né, gratuitos, nós não temos espaços assim disponíveis em ambientes universitários, em ambientes acadêmicos, em ambientes escolares. Eu acho que falta isso, na praça, no meio da rua também. Mas, enfim, eu volto a dizer que, especificamente pensando na prova de redação, que a prova tem uma avaliação em 5 competências, cada uma delas vale 1000 pontos. Eu escuto muitos alunos dizerem que a prova de redação do Enem é a única parte da prova que cobra gramática, mas nem assim se cobra. Eu não estudo português para o Enem, não. Eu só dou uma olhada na revisão de véspera, o professor, um aulão, uma questão. Não é assim. Não pode ser assim. A prova de redação é a prova de língua em portuguesa. Né? A prova de língua portuguesa, língua escrita, e isso significa que você deve organizar a ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal, todo o processo de avaliação. E na prova que vale 1000 pontos, 2 competências avaliam isso, a competência número 1 e a número 4. Cada uma vale 200, a número 1 vale 200, a número 4 vale 200. Totalizam as duas 400 pontos. Se eu não for bom em gramática, se o meu cálculo de matemática aqui não funcionar, eu não vou entender o que é que o Ramon está dizendo. 400 pontos de gramática significa dizer que o resto, 600 pontos, são de conteúdo. 60% da nota da prova de redação do Enem é repertório, bagagem, conhecimento de mundo, experiência, articulação e conhecimento das outras disciplinas. É usar história da arte, é usar filosofia, é utilizar cinema, é utilizar biologia, articular para mostrar um texto de uma pessoa que tem bagagem, que tem domínio. Mas se eu não conseguir estruturar isso numa frase lógica, eu vou ter truncamento, que eu digo para os alunos, fragmentação de ideias, desarticulação lógica. E de 400 pontos, talvez eu leve 100, eu leve 200. Então, numa prova que vale 1000 pontos, eu tirar metade em cada competência, eu fico com 100 em cada uma, a número 1 e a número 4, totaliza 200 pontos, minha redação no máximo vale 800 pontos. Se eu quiser um curso concorrido como de medicina, eu não entro com 800 pontos na redação. Mesmo que eu tenha fechado o resto. E ninguém fecha 180 questões. E ainda que feche um tal de TRI, que é um cálculo lá que eles distribuem para fazer a avaliação, não chega a dar a nota muito alta. Então, a nota de redação é que levanta, é o trampolim. A gente tem que priorizar a redação, priorizar a leitura, priorizar a técnica, priorizar a organização de raciocínio, priorizar a estrutura da linguagem, a estrutura da frase. Depois dessa aula que tivemos aqui, inclusive eu,
tenha certeza que o senhor será convidado constantemente para estar Pode chamar aqui, que eu venho. para tirar as dúvidas de outras provas que virão por aí. Professor Ramon Bandeira, do curso Entre Linhas, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza absoluta que o internauta vai aproveitar, porque ainda dá tempo de pegar essas dicas e colocar em prática. E para você, internauta que está aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Aproveite as dicas, vamos para frente que o Enem está aí e firme, com muita força, com muita garra, e tenho certeza que você se dará bem nesse Enem. Fiquem todos com Deus. Estaremos agora no terceiro bloco vendo a nossa atração cultural surpresa. Fique ligado que é um minutinho só e a gente volta para que você possa aproveitar também essas informações junto com a atração cultural. Ao acessar o site do Cartaz da Cidade, você não está apenas abrindo um portal de notícias. Ao entrar no site do Cartaz da Cidade, você encontra muito mais que produtos e serviços das empresas anunciantes. Quando você passeia pelo Cartaz da Cidade, você conhece muito mais que pessoas e celebridades. Quando você se liga no site Cartaz da Cidade, você tem tudo isso e muito mais. Então, pessoal, estamos aqui hoje com a nossa atração musical surpresa e nada mais nada menos do que com o grupo P1 Rappers, os nossos amigos Eury Mania e o DJ Wesson, que vão nos falar um pouco sobre o que eles vão cantar aqui pra gente hoje. Eury, qual é a novidade que você vai trazer pra gente aqui hoje em forma musical? Então, a gente vai fazer a música Nordestinias, que é a música campeã do Festival da Essência da Canção do ano passado, né? E é uma música que fala sobre as nordestinias, né? As etnias, sobre essa questão do que é ser o Nordeste, o semiárido, né? De uma forma muito poética, de uma forma muito... que contempla a força mesmo e a atitude do povo do semiárido e nordestino. E o clipe dessa música foi feita toda aqui no Salitre, no Junco, né? Então a produção todas as imagens foram feitas aqui com o pessoal de lá. Então vamos fazer um pouco dessa música. Qual a participação de Wesson que tá ali caladinho nesse clipe? Então, eu sou responsável pelo arranjo de todas as músicas do P1, né? Então nessa música também tem um arranjo que eu montei. Atualmente eu canto o refrão. No clipe é uma menina que canta, a gente botou a participação dela e tal, uma amiga da gente. Mas atualmente quem canta o refrão sou eu, e estou tocando no show, e cantando o refrão, aí depois ele entra com a parte dele. Show de bola! Então, sem mais delongas, vamos aqui dar ouvidos a essa grande obra de P1 Rappers. Força sinônimo, nome de anônimos, peleja, labuta bruta, somos fenômenos. Naturais mais que braçais, sabedoria, link dos ancestrais, pele preta, traços fortes, paisagem cinza, calo nas mãos, dando luz à vida desde a criação, história que cativa, inteligência nata, estratégia da caatinga. Acumulamos o necessário, sem ambição, falta d'água. Vão-se as folhas, a vida não, semiárido, filho da mãe África, é a cara da Bahia. Olha nossos mapas, somos resistência, resiliência. Nem o Abapuru capta a nossa essência. Gibão, nossa armadura, força na cantiga, pele rasgada no mato, é desapercebida. No toque do tambor, tamburetes e pandeiros, afro-nordestinos, índios brasileiros em nossos braços, a força criadora. Somos muito mais que coordenação motora. sertanejos, ribeirinhos, João de Barro, que nunca deixam ninho, mulheres fortes, homens valentes, contaram nossa história, mas não por nossa gente. E pra quem pensa ser melhor, ó, nossa risada, na linha de seu lunga, língua afiada, aqui o pensar é rápido, pique João Grilo, João Cândido na proa, almirante destemido. É mais que roupa de couro e chupa rapadura. É mais que um cocá, cabelo crespo e pele escura. É alma que já nasce forte, tipo luz de lampião. Samurai do agreste, sabre, katana, facão. Raízes na cabeça, dreads, tranças, cordona, alfaia, flechas, lanças, memórias, contos, rezas, danças, promessas, velas, lágrimas de esperança. Sem esquecer
a nossa hospitalidade. Seja no campo, aldeias ou cidades, portas abertas e coração bondoso. Nordestino sim, preto índio orgulhoso.